Olá meninos, está tudo bem convosco? Como passaram a vossa semana? Muitas coisas fizeram de certeza na escola, muitos trabalhos de casa também fizeram em casa e também espero que se tenham divertido. Então, hoje vamos falar acerca dos 10 mandamentos. Na semana passada falámos acerca de Moisés, como ele, no Monte Sinai, falou ao povo sobre os 10 mandamentos. Lembram-se? Havia fogo a sair do monte quando Deus falou a Moisés os mandamentos. E ainda se lembram o que são mandamentos? São as leis de Deus. E a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita. Então, se a lei do Senhor é perfeita, é mesmo para nós obedecermos. E ainda se lembram quantos mandamentos eram? Eram 10 mandamentos. Hoje o que eu vou contar para vocês é uma história que fala acerca de uma personagem da Bíblia em que houve um dos mandamentos que foi cumprido. Vocês vão ter que adivinhar qual foi. Para recapitular um pouco acerca dos 10 mandamentos, trouxe aqui algumas placas que nos falam de algumas regras que são os 10 mandamentos. Então, vamos tentar aqui perceber e depois vamos organizá-las por ordem. Primeiro vão pegar nas vossas Bíblias e vamos ler em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vão abrir no capítulo 20 e vamos ler. E diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do cá em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos, até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu connosco e ouviremos, e não fale Deus connosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Até aqui. Então Deus deu 10 regras ao povo para que eles não pecassem. E essas 10 regras são as mesmas que Deus também dá a nós, como seus filhos, porque também a palavra de Deus diz em 1 João 5,3, eu já falei na lição anterior, que diz: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Em João 14,21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, esse é o que me ama. Se nós guardarmos os mandamentos do nosso coração, estamos a amar a Deus. É igual a amar a Deus. E aquele que me ama, se nós amarmos a Deus, também, aquele que me ama, se nós amarmos a Jesus, também seremos amados de Deus. Deus que é o Pai de Jesus.
que eu também o amarei e manifestarei a ele. Portanto, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, vejam só, nós podemos receber a manifestação de Jesus no nosso coração e Deus pode se manifestar em nós e Ele manifesta-se. Como é que Deus se manifesta? Quando Deus nos protege, quando Jesus está connosco na rua e nos protege de uma valente tempestade, ou quando vamos no carro com os nossos familiares ou amigos e Deus nos protege de um valente acidente. Deus nos protege das doenças e agora com este vírus que está a acontecer no mundo todo, Jesus também, quando Deus nos protege, nos dá saúde, Ele também é uma forma de manifestação. Quando Deus nos dá alegria, Ele coloca alegria no nosso coração. Então, se eu obedecer a Deus, eu vou receber alegria, saúde, vou ser uma pessoa próspera, posso abençoar outras pessoas, posso louvar a Deus com alegria, posso receber o amor de Deus no meu coração e isso fazer toda a diferença. E agora, mais coisas. Então, parece difícil, não é? 10 mandamentos, mas parece palavras tão complicadas, mas podemos tornar os 10 mandamentos em algo mais simples. E então, foi isso mesmo que eu tentei pesquisar e encontrei. E vou colocar aqui algumas placas que diz. Vamos ver. Primeiro mandamento. 1. Manter Deus em primeiro lugar. Então, nós devemos manter Deus em primeiro lugar. Colocar Deus acima de tudo. Depois, o segundo mandamento que falamos é amar a Deus mais do que tudo. É o outro mandamento. Mais coisas. Quando Deus diz amar a Deus mais do que tudo, é nós não colocarmos no nosso coração outros deuses. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não adorarmos outros deuses. Adorarmos somente a Deus. Quando cantamos, cantamos para Deus. Quando oramos, oramos para Deus. E tudo o que fazemos na nossa vida, temos que nos lembrar que estamos a fazer para Deus. Terceiro mandamento diz: falar de Deus com respeito. Ou seja, não falar de Deus de qualquer maneira. Sempre dizer o nome de Deus com amor. Ou seja, quando oramos, quando estamos a orar a Deus, devemos estar de olhos fechados para não nos desconcentrarmos. Então, aí nós estamos a nos dirigir a Deus com amor, com respeito. Estamos a obedecer a Deus. Quando louvamos a Deus, quando o adoramos, quando colocamos os nossos braços para cima, nós também estamos em forma de adoração a Deus. Estamos a lhe dar todo o louvor, todo o nosso coração. Depois, diz que ao domingo nós devemos descansar. Deus fez ao domingo, Deus diz que em seis dias Deus fez toda a natureza, mas no sétimo dia descansou. E o sétimo dia para nós é o domingo, é quando nós vamos à igreja, quando estamos uns com os outros, quando estamos com os nossos amigos, irmãos, quando estamos na igreja a aprender, quando vamos à escola dominical a aprender mais acerca de Deus, estamos a honrar a Deus. Depois, já vamos para o quinto mandamento. No quinto mandamento diz: amar e respeitar os pais. Isto é muito importante. Quando Deus nos formou, Ele colocou nosso pai e a nossa mãe para nos ensinar também às vezes
algumas regras, não é? Então nós devemos obedecer lá em casa, não é? Quando o pai ou a mãe dizem: agora tens de arrumar o teu quarto, agora vens para a mesa para comer, nós devemos respeitar. Ou quando o nosso pai ou mãe está a dar-nos às vezes alguma repreensão, porque às vezes nem sempre fazemos tudo correto como filhos. Então devemos também pedir desculpa aos nossos pais, não é? Então os nossos pais, eles têm a nossa responsabilidade aqui na Terra e Deus cuida do resto. E agora vamos para o 6º mandamento, que diz: não matar. Não, aqui diz, não machucar as pessoas. Está um pouco brasileiro, mas é não matar. Nós não devemos matar ninguém, nem que seja um passarinho, nós não devemos matar. Porque Deus é que nos deu a vida, não é? Deus soprou sobre nós o fogo da vida. Então nós somos vivos, porque Jesus também vive em nós. Ora, já falámos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o 7º mandamento. O 7º mandamento diz: não adulterar. O que é que será não adulterar? Não adulterar. Não adulterar. Tem a ver com o casamento. Desculpem um bocadinho de tempo, mas tive de estar aqui à procura. Não respeitar o casamento. Isto serve para os casais. Então, nós devemos também, como filhos, respeitar quando os nossos pais estão os dois a conversar. Estamos a respeitar também o casamento, não é? E mais. O 8º, o 9º. Não furtar. O que é furtar? Não roubar. Não roubar nada, nem que seja uma laranja da mercearia que está ao lado da nossa casa. Nós não devemos roubar. Porquê? Porque Deus sabe. Quando nós roubamos alguma coisa, Deus sabe que nós roubamos. Então, se porventura nós precisarmos de alguma coisa, temos de pedir a essa pessoa não tirar, porque mesmo que se tirarmos, Deus está a ver que nós tiramos e nós devemos nos lembrar disso. Antes do homem ver, Deus está a ver qual é a nossa ação. Depois, não dar falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é? Não dar falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, é a mesma coisa que dizer mal da outra pessoa. Então, nós estamos a falar alguma coisa que não é boa. Então, devemos sempre dizer a verdade. Não falar coisas que não sabemos, né? Falar sempre a verdade. A mentira, deixamos de lado. Depois, não cobiçar a casa do próximo. Não cobiçar, o que é cobiçar? Não ter ciúmes das coisas de outras pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma amiga ou um amigo, tem uns ténis ou um colar que eu gostava muito de ter, mas não tenho, não posso ter, nós não devemos ter inveja, porque a inveja é pecado. Então, devemos ficar satisfeitos com aquilo que nós temos. E, a seu tempo, Deus depois dará aquilo que nós precisamos, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então, isto foi os 10 mandamentos de uma forma assim, muito, muito, muito simples. Resumidamente. Agora, vou-vos contar uma história que fala acerca, como eu tinha dito, de Daniel. E então, vamos abrir as Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3. E no capítulo 3 vamos ler todo o capítulo. É verdade, é uma história longa que fala acerca de um homem, o rei Nabucodonosor. É um nome assim um pouco estranho, mas é Nabucodonosor. Ele fez uma estátua muito grande lá na Babilónia. E o que é que o rei pediu aos amigos de Daniel? Que eles adorassem a estátua. Então organizou uma grande festa e disse:
No momento da festa, todos aqueles que não adorassem a estátua seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E o que é que será que Daniel e os seus amigos decidiram? Será que eles decidiram adorar a estátua ou não? Vamos ver. Daniel fica no Velho Testamento e vamos começar no capítulo 3 e diz: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviam o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca e do saltério e toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei: Ó rei, vive eternamente! Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina e do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vamos parar aqui. Quem é o Deus? O que é que disse o rei? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vamos ver agora qual foi a atitude que estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram. Será que eles foram na conversa do rei ou não? Ou tiveram outro pensamento? Vamos ver. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então aqui eles declararam que estavam a servir a Deus, que só confiavam em Deus. E assim também deve ser na nossa vida. Quando alguma dúvida surgir, nós devemos confiar somente em Deus. Qualquer que seja a situação. Aqui a prova não era boa, era uma prova muito má. Eles estavam prestes a ser lançados numa fogueira.
e o fogo estava muito quente. O fogo é muito quente. Eles poderiam morrer, mas eles confiaram que Deus iria os livrar. E se não, no versículo 18, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então o rei ainda ficou mais irado, mais furioso e mandou que o fogo fosse aquecido mais 7 vezes mais do que ele já estava quente, mas ainda aqueceu mais. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançámos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao feito dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e juntaram-se todos os homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então o rei falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilónia. Até aqui, então nós vemos que quando estes 3 homens, eles confiaram no Deus Altíssimo, nada lhes aconteceu. Eles entregaram-se, tiveram que passar por aquela prova, mas no seu íntimo eles estavam a confiar em Deus. E quem é que estava ao lado deles? Jesus. Diz que quando o rei mandou chamá-los, ele diz que viu 4 homens. Ou seja, não eram só aqueles 3 homens que estavam lá. Estava lá uma 4ª pessoa. Era a presença de Jesus. E quando estes homens tomaram esta atitude de não servir a outros deuses, eles também estavam a obedecer a este mandamento. Por isso é que eu disse no início que havia um mandamento que eles estavam a obedecer. Qual foi? Não adorar outros deuses. E por causa de eles terem decidido não adorar outros deuses, Deus os abençoou. Por isso diz, no versículo 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilónia. Então Deus deu-lhes prosperidade. Então quando nós obedecemos a Deus, como estes homens, nós também podemos receber bênçãos. Então vejam só, o magnífico que é nós podermos respeitar e obedecer as ordens de Deus. Só temos a ganhar, temos bênçãos para receber. Então, este fogo, o que é que pode representar o fogo na nossa vida? Este fogo onde estes homens foram colocados. O fogo pode representar alguma coisa má onde nós estamos envolvidos. Por exemplo, esta doença, o coronavírus, é algo que está à nossa volta, não é? Na rua, nós podemos, em todo o lado, na televisão, só ouvimos falar do coronavírus.
mas também pode ser, por exemplo, uma doença, como o coronavírus, pode ser uma dificuldade, por exemplo, na escola, quando temos muita dificuldade em perceber alguma matéria que o professor está a ensinar, e devemos de saber que, tal como estes 3 homens nesta prova tiveram Jesus ao lado deles, que os livrou, nós também temos Jesus ao nosso lado para nos proteger. Então devemos sempre pedir a Deus para nos proteger deste vírus e sabermos que por onde quer que nós andemos, na rua, no nosso trabalho, na escola, Jesus está sempre ao nosso lado. Lembrem-se sempre, Ele é a pessoa mais próxima de nós. E mais, quando estes homens decidiram obedecer a Deus, eles também deram testemunho, porque vocês viram, primeiro o rei queria que eles adorassem esta estátua, mas logo depois ele mudou a sua conversa, porque viu que o Deus Altíssimo tinha mais poder que a estátua, e então decidiu mudar a lei. Então, Deus pode fazer coisas tão boas, pode nos ajudar até a darmos testemunho. Quando nós cumprimos uma ordem de Deus, nós estamos a dar testemunho aos nossos amigos. Quando nós respeitamos as ordens dos nossos pais, se tiver alguém ao lado que não respeite ou que não tenha essa vivência na sua casa, pode ver, este meu amigo é obediente aos pais, se calhar eu devo fazer o mesmo. Ou quando nós não nos encurvamos a outros deuses, não adoramos estátuas, o nosso amigo pode ver isso em nós e nós sermos um bom testemunho para o nosso amigo e dizermos, olha, eu não adoro as estátuas, mas adoro a Deus, porque Deus está vivo, Deus está no meu coração, está ao meu lado. Então, mais coisas que podemos aprender. O rei reconheceu que o poder de Deus sobre as suas vidas e mandou alterar a lei. Então vejam, Deus pode fazer, se Deus faz isso, o que Deus não fará. Deus está sempre presente na alegria ou na dor. Em 2 Timóteo 3,12 diz, os que querem seguir a Cristo poderão sofrer perseguições. É verdade. Em Mateus 5, 11, 12 diz, mesmo que nos persigam, não devemos nos entristecer, mas podemos alegrar-nos, porque é grande a nossa recompensa, mesmo que, ao seguirmos a Cristo, nos persigam. E isso até nos pode deixar tristes, não devemos ficar tristes, porque um dia, nos céus, vamos receber a maior recompensa, o maior galardão. Então vamos nos alegrar. Efésios 6,10 diz que estamos revestidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Então, se Deus é poderoso e se a palavra de Deus diz que nos reveste da força do seu poder, então nós estamos revestidos com tudo. Então, por causa da firmeza e da coragem destes 3 homens, o rei decretou que todos deveriam honrar o Deus verdadeiro. Se eles não tivessem tomado esta atitude, a lei nunca era alterada. E depois, último versículo. Encontra-se em Salmos 56, 11 e diz, em Deus tenho posto a minha confiança. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Outra vez, Salmos 56, 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenham medo do que o homem vos possa fazer. Vamos confiar em Deus. Amém? Obrigada por este bocadinho e que tenha sido um tempo de aprendizagem para vocês. Para a semana vamos continuar com a história de Moisés e vamos tentar entender onde é que o povo de Deus foi adorar. Como é que eles construíram o lugar para adorar a Deus. Beijinhos!